todos e a todas. É um prazer estar com vocês, que a gente consiga sempre estar juntos nessa tarefa de autoestimulação, de muito apoio do que nós precisamos uns dos outros. Não há como a gente conseguir o nosso aperfeiçoamento sozinhos. Realmente o ser humano precisa um do outro, e nós mais do que nunca. Nós precisamos ser como aquelas pessoas que antes de um exame, de uma prova, de um concurso, se juntam em grupos de estudo, porque a gente sabe que um sabe uma parte da matéria e outro sabe de outra, e a gente, quando se junta, consegue se apoiar e fazer com que todos consigam o seu melhor. É isso que nós estamos aqui, para nos apoiarmos e para que todos nós consigamos o nosso melhor, né? Hoje nós viemos conversar sobre a justiça. Justiça é um anseio humano que há muito tempo domina as nossas mentes. Nós todos queremos justiça. Os animais, quando atacados, eles reagem, mas eles reagem apenas com a ideia da sobrevivência. Não lhes move nem a vingança, nem a ideia da justiça. Se você pisa no rabo de um cachorro, ele pode te morder. Se você pisa numa cobra, ela pode te atacar, mas é simplesmente um ato de defesa. Já a criança, desde cedinho, se tem um irmão, se tem um primo, já exige de todos os adultos uma intervenção no sentido da justiça. O tamanho do bife, o tipo do brinquedo, todas as coisas que se entregam para uma criança, ela exige que seja igualmente dividido, né? Um bolo, se o pedaço de um é maior do que do outro, tudo vira uma questão de disputa, porque nós ansiamos por justiça. Uma das referências mais antigas que a história traz para a gente de justiça é o Código de Hammurabi, onde estava a famosa lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Hoje a gente acha que isso é um absurdo, que é uma justificação da violência, que é uma justificação da vingança. A gente fala que é absurdo que países ainda hoje se baseiam nesse princípio para fazer a sua lei. Mas houve um tempo em que ela foi extremamente necessária, porque, ao contrário dos animais, a gente, muitas vezes, as vítimas humanas, às vezes se recolhem quando são injustiçadas. E muitas vezes, no outro oposto, o ser humano devolve um tipo de violência muito maior do que a que ele sofreu. Há uma desproporção do que foi feito para ele com o que ele faz para os outros. Hoje a gente vê todos os dias isso no jornal, numa televisão, como as pessoas, por pouca coisa, já depredam, já vandalizam. Como o legislador, como a pessoa que pensa nas coletividades, tanto se preocupa com a questão da impunidade, porque ela passa para a coletividade uma noção, uma sensação de que não existe justiça, de que não tem jeito, de que cada um por si, Deus por todos, cada um se arme para obter a justiça pelas próprias mãos, e isso é o caos de uma coletividade, lógico. Como ele também se preocupa com essa questão da desproporção da reação. A desproporção da reação, ela é muito séria. Ainda hoje esse conceito também rege as nossas leis, a ponto de não poder ser considerada, por exemplo, legítima defesa, caso uma pessoa te xingue e você dê um tiro na cabeça dele. Ou venha com um pedaço de pau e você o mate com uma arma de fogo.
E precisa haver uma proporcionalidade entre a agressão e a reação para poder ser considerada legítima defesa. Senão, vai ser a alegada reação vai ser mais violência do que a ameaça que a pessoa recebia. Pois naquele tempo, estabelecer que para cada tipo de violência o agressor mereceria receber uma violência igual a que ele proporcionou, resolvia esses dois problemas. O que para nós hoje parece um absurdo, naquele tempo era extremamente necessário. Quem cortasse a mão de uma pessoa teria sua mão cortada. Quem matasse precisaria ser morto. Hoje ainda, quando as pessoas ouvem falar de reencarnação, mesmo achando que a lei de Talião é um absurdo, acham que a reencarnação é o retorno da lei de Talião. Muitos espíritas explicam a reencarnação dessa forma, a lei de ação e reação. A pessoa hoje morreu assassinada, é porque na outra encarnação ela foi um assassino. A pessoa está sendo roubada, porque na outra encarnação foi um ladrão. E assim a gente vai estabelecendo uma linha de pseudo-justiça, como se Deus fosse um grande vingador, ou, vamos chamar assim, um oficial de justiça, que batesse a porta dos devedores com auxílio de força policial para cobrar, tirar todas as dívidas de todo mundo. Será que é isso? Será que Deus é regido por uma lei humana, como a lei de Talião, que beira muitas vezes a ideia da vingança, que só coloca para o outro o que ele causou, e que leva qualquer pessoa que analise minimamente o movimento da Terra, vai falar assim: a Terra só pode piorar. Só pode piorar. Porque se uma geração tiver 500 assassinos, a outra geração, na outra encarnação, vai ter pelo menos 500 assassinos. Porque se quem matou precisa ser assassinado, vai gerar 500 assassinos, necessariamente. Mas como o ser humano consegue tomar mais iniciativas ruins, você levaria a humanidade, geração através de geração, encarnação atrás de encarnação, a uma piora progressiva. Você teria 500, depois os 500 da anterior, mais os que tivessem a ideia de matar também, outros 500, e assim nós teríamos uma sociedade que se exterminaria automaticamente. Será que é essa a justiça de Deus? Será que é assim que se rege a reencarnação? Nós, ainda há pouco tempo atrás, assistindo novela, a gente soube, quem não sabia, ou vivenciou através da novela, quem já sabia, que a lei da reencarnação, a ideia da reencarnação, a lei de causa e efeito, é conhecida na Índia há muito tempo, não é verdade? A novela era o Caminho das Índias, né? E lá a gente soube que lá é chamada de lei do karma, a lei que nós chamamos de causa e efeito. Aqui no Ocidente a gente chama de lei de causa e efeito, porque a ciência descobriu que a cada ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Isso é uma lei da física que permanece valendo para muitos casos até hoje. Pois na Índia também se acreditava em reencarnação, ou seja, as pessoas viviam várias vidas, mas lá tinha uma reencarnação de conveniência, né? O rico nasce sempre rico, o pobre nasce sempre pobre. Quem sofre é porque Deus está punindo. Se Deus está punindo, se Deus está agindo, quem pode interferir? Quem tem direito de interferir se Deus está agindo? Ninguém. Então é moralmente errado um rico ajudar um pobre. Não é uma conclusão interessante? Tem os brahmanes, que é a casta superior, tem outras castas, tem os párias lá embaixo. Se os párias passam por qualquer dificuldade, é moralmente errado e é proibido não apenas casar entre as castas, não apenas conviver entre as castas, mas até ajudar.
Já imaginou a caridade proibida? É por isso que a gente pode entender, no nosso anseio por justiça, nós somos convidados a entender uma outra justiça, mesmo que tenha dentro dessa justiça, um dos capítulos da justiça de Deus, seja assim a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, ou a lei do karma, como popularmente é conhecido. Se você se dedicar, e deve se dedicar à leitura do Livro dos Espíritos, ele fala várias vezes a respeito das leis de Deus. E é fundamental a gente entender como é que a justiça de Deus funciona. Ainda hoje, se você bate o carro e vê no para-brisa do outro carro sem advogado, não há justiça. Você fala, complicou. Por quê? Porque um cidadão que não conhece a lei, geralmente é mais fraco perante um outro que conhece a lei. E assim é verdade mesmo. Não só o cidadão, mas a criatura de Deus. A criatura de Deus, como nós, que desconhece a lei de Deus, que não sabe como funciona a justiça divina, ela vai ficar mais fraca, ela vai ficar sujeita, como uma folhinha que venta para lá, vai para cá, venta para lá. Filósofo, como é que é? Discípulo de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a pessoa vai indo, porque ela não tem determinação, ela não vive, ela não é ativa, ela é só vítima das circunstâncias, um bonequinho na mão de quem conhece a lei. Você gostaria de ser um bonequinho na mão de quem conhece a lei? Pois eu digo para vocês que nós temos sido. Nós temos sido, porque nós temos agido e reagido como animais ao longo da vida. A cada erro que a gente comete contra o outro, a gente acarreta contra nós mesmos o quê? Que sentimento fica aquele que recebe o nosso erro? Ele fica magoado, ele fica com raiva de nós, ele passa a projetar, a imaginar projetos de vingança contra nós. Se ele não consegue pegar uma vida, a vingança e a mágoa morrem com a morte. Será? Claro que não. Essa crença de que quem morre vira anjo já acabou há muito tempo. Nem criança. Porque a criança, na verdade, não tem um espírito infantil. O espírito da criança é tão velho quanto do adulto e do idoso. Então, nós acarretamos uma série de débitos, uma série de pendências que nós vamos acumulando em várias vidas. Se no final de uma semana você já acumulou vários erros que você cometeu ou que cometeram contra você, imagina ao longo de uma década, quantos erros, quantas mágoas você já acumulou. Como uma vida tem 7, 8, 9 décadas, quantas mágoas e culpas a gente acumula ao longo de uma vida? E se a gente tiver 300, 500 vidas, quanta mágoa e quanta culpa a gente acumulou até agora? Nós estamos plenos de mágoas, plenos de culpas, pesados de mágoas, pesados de culpa, e a gente precisa entender qual é a proposta pedagógica e de justiça de Deus para nós. Porque você já viu formiguinha andando com aquelas folhas enormes nas costas? Eu acho muito curioso, não sei se você já tiver essa oportunidade, quando você está do lado de uma criança vendo aquilo, ela fala assim, coitadinha da formiga. Pois Deus, Jesus, nossos anjos de guarda, estão vendo a gente carregado de culpa, carregado de mágoa, e eles se movem de profunda compaixão da gente. Eles, é claro que tem muita pena de ver a gente se arrastando com tanto peso nas costas e mais, aumentando o peso. Porque a gente funciona vida atrás de vida, assim como quem tinha uma dívida de 1.000, vai no banco e faz um empréstimo de 5.000. Se tinha uma dívida de 1.000 a juros de 10%, faz uma outra dívida de 5.000 a 50% de juros.
paga o teu 1.000 e sai de lá feliz. Ah, beleza, tô joia. Como é que é? Você tinha uma dívida de 1.000 a 10%, agora tem uma dívida de 5.000 a 50% e acha que é grande coisa? A gente fica acumulando débitos, acumulando situações. Então, é fundamental entender a lei de causa e efeito sob a lei maior, porque assim como quem tem uma noção mínima do ordenamento jurídico sabe que as leis ordinárias, elas precisam obedecer os princípios constitucionais, que é a lei maior do país, o mais alto, o mundo superior, a começar por Jesus Cristo, informaram para nós todos qual é a lei maior, que Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, chama de lei do amor sagrada e única, porque não seria nem uma lei maior, seria uma única lei que Deus instituiu na humanidade e que é regida pelo amor. E aí sim, a lei do karma, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, iluminada pelo amor, vai dar outra consequência, vai responder necessariamente aquele que pensa: não posso ajudar um pobre, porque se está sofrendo é porque Deus mandou, e eu não posso ir contra Deus. Não! Cada pessoa que sofre perto da gente, na família, na rua, no trabalho, é um convite, é um chamamento para nós mesmos. Um chamamento para quê? Ah, se eu ajudar eu vou ser bonzinho. Nasce uma auréola na minha cabeça e eu vou ser bonzinho. Ou é um dever religioso a gente ser bonzinho, a gente ajudar as pessoas. Tem muita gente que ainda pensa assim, mesmo dentro do espiritismo. Pois hoje eu vou dar para vocês um motivo egoísta para ser altruísta. Um motivo particular para a gente ser bonzinho. Na verdade, quando a gente se solidariza com uma outra pessoa que está sofrendo, a gente precisa, só pode ajudar de verdade quem se coloca no lugar do outro, como Jesus ensinou: fazei ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo lhe fizesse. Ao fazer esse movimento, você está pegando uma parte importante da lição do outro, trazendo para você e aprendendo com ela. Se o teu sobrinho cai nas drogas, você tem duas atitudes com o teu irmão. Ah, vire-se, cada um no seu quadrado. Meus filhos estão bons, né? A respeito da sexualidade, no interior se falava assim: cuide das suas cabras porque meus bodes estão sortos. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, se você for alheio à dor alheia, se você for indiferente ao problema dos outros, o que vai acontecer? Você está desperdiçando chance de aprender. Mais tarde pode ser que o teu filho tenha problema com drogas. Se o teu filho tiver mais tarde problema com drogas, você já fez um treinamento através do teu sobrinho. Já está habilitado. Treinamento como? Não só você já entendeu que atitudes você deve ter, que recursos você pode ter da comunidade, mas você estabeleceu parcerias, porque o teu irmão que recebeu toda a tua ajuda quando foi para ter o problema do filho dele, quando é para ajudar o teu filho, ele deve estar pronto, porque ele deve estar o quê? Agradecido. Se você fez isso uma vez, duas vezes, três vezes, você vai perceber que a caridade é o maior plano facilitado, é 10 vezes no cartão. Para você que está cheio de dívida, para nós que estamos carregados de mágoas e culpas, não tem nada mais fácil para resolver a tua dívida do que a caridade. Jesus falou como? O amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. Você ajudando uma pessoa, você começa a gerar para você mesmo uma série de benefícios. O aprendizado, a amizade do outro. Cada vez que você ajuda, que você dá uma palavra de apoio a uma pessoa, essa pessoa tem o quê? Tem anjo de guarda.
Essa pessoa tem o quê? Espírito familiar. Essa pessoa tem também amigos e parentes aqui na terra mesmo. Se você ajudar de verdade uma pessoa, você está mobilizando toda essa ajuda, todas essas pessoas, em favor de quem? De você mesmo, meu amigo, porque uma mão lava a outra. Quando você precisa afiar uma faca, geralmente você afia duas, é ou não é? Se tiver com a mão bem suja, te falarem assim, limpa ela. Se você está suja na frente e atrás, limpa ela sem usar outra mão. Como é que você faz? É difícil, certo? Vai ter que dar um jeitinho. Não é fácil. Por quê? Porque o jeito certo de limpar uma mão é fazer o quê? Limpar as duas. Uma mão lava a outra. É afiando uma faca que se afia a outra. É através de um ser humano que Deus age sobre o outro ser humano. Por quê? Porque é assim que a gente se aperfeiçoa. Por isso é que tem gente que fala assim, eu não estou preparado ainda para ser trabalhador no semente, ou para ajudar alguém no sementinha. Mas a gente não precisa ser santo para ajudar, gente. Se precisasse, não tinha ninguém aqui. Tava aqui, era uma beleza, ninguém fazia nada. Eu gosto muito da frase que fala assim, Deus não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos. Você se coloca a serviço e você vai se ajeitando e aprendendo e se aperfeiçoando no decorrer do próprio trabalho. Estou falando isso para fazer uma campanha para todo mundo ser trabalhador do semente? Não, claro que não. Se viesse todo mundo aqui nessa sala, a gente nem ia saber o que fazer, onde colocar. Mas se vier uns 10%, a gente ia. Bacana. A questão é que o bem, o amor, ele não é exclusividade do Espiritismo. Ele não é aqui só o único lugar que a gente tem que ser bonzinho. Tem gente que é bonzinho de religião, eu sei disso. A pessoa não só põe roupa de ver Deus, mas aparece na sua religião manso, que é uma beleza. Trata todo mundo bacana, meu irmão, minha irmã. Vamos aqui hoje nos ajudar. Sai ali pra fora, é um inferno. O cara sai até chifrinho na testa dele, já vira um demônio. Certo? O lugar da gente ser bonzinho não é aqui dentro, aqui é só um treinamento. Sabe aqueles estagiários, você vai no supermercado, tem aquela camisa, estamos em treinamento? Nós aqui estamos todos em treinamento. Porque a vida de verdade, o lugar de verdade para você exercitar o seu amor, a sua caridade, a sua fraternidade, a sua solidariedade, a sua compaixão, é lá fora. E o lá fora começa com quem? Quem é o próximo mais próximo? O próximo mais próximo é aquele que a tua programação reencarnatória decidiu colocar do teu lado. Filho, pai, mãe, irmão, amores. Essas pessoas vieram à toa para mim. Vai nessa. Porque você vai na medicina, você vai saber que a possibilidade do Azinho e do Bzinho vir para você e dar essas características do teu filho é de 75%, de 20%. Nada disso. O médico, ao fazer esse cálculo, o estatístico, ao falar de probabilidades, ele parte do princípio do caos. E o princípio do caos é o oposto de Deus. Acreditar que nada tem lógica, que não existe justiça para as coisas acontecerem na Terra, é o oposto de Deus. Se você acredita em Deus, você não acredita em probabilidades. Tudo bem, probabilidade no caso geral, mas no caso concreto, por que eu nasci com um filho portador de necessidades especiais? Pergunta ao pai, pergunta à mãe. E o médico sabe responder? Ele vai falar, não, a sua carga genética, em conjunção com a carga genética da sua esposa, gerou tal possibilidade. Certo, doutor, mas eu quero saber por que a minha filha foi nascer assim. E ele falou, a senhora deu azar. Aí você chega em casa e abraça o seu azar, dá um beijinho no seu azar e fala assim, meu azarzinho. Você sai muito melhor, não é verdade? Claro que não.
Falar da multidão é uma coisa, e aí a estatística está certa. Falar da justiça individual, porque aquele crime aconteceu com você, porque aquele acidente aconteceu com você, porque entre tantas pessoas você foi assaltado. Quem responde isso? Só uma visão a longo prazo da justiça divina. E nós precisamos dessa visão a longo prazo, porque não tem dor mais doída do que a dor que você não acha motivo. A dor que mais dói, em primeiro lugar, a dor que mais dói é sempre a nossa, né? Não interessa o quanto sofre o outro, mas está no meu pé a pedrinha. Se tem uma pedrinha desse tamanhinho no meu sapato, tem uma pedra desse tamanho no dele, o dele pode até doer mais que o meu, mas o meu está doendo em mim. Então, em primeiro lugar, a dor que mais dói é da gente. Mas certamente a dor que mais dói é aquela que a gente não vê motivo. Muitos de nós apanhamos dos pais. Mas quem apanhou do pai e foi explicado para ele por que estava recebendo punição é uma coisa. Quem apanhou do pai porque o pai chegou bêbado, porque o time dele perdeu, porque qualquer coisa assim, esse pode até ter apanhado menos do que o outro. Mas a revolta, mas a mágoa. Então nós estamos recebendo a consequência. Muitos de nós achamos que é Deus que está punindo, e não é. É apenas a consequência dos nossos atos. Cada ação corresponde a uma reação. Deus não pune, a dor não vem de Deus, a dor vem das nossas opções. Deus é só amor. E Ele dá chance. Ele dá chance. Quem tiver a possibilidade de aprender pelo amor, deve perceber, deve entender isso. Vocês ouviram falar uma doença chamada fogo selvagem? Muita gente aqui já ouviu essa história, mas vai ouvir de novo, não tem problema. Teve uma época, eu não sei dizer exatamente que década do século passado, mas por volta dos anos 60, imagino eu, 70, que começou a ter uma campanha para as pessoas recolherem saquinho de leite. Os mais jovens não sabiam o que é saquinho de leite, né? Mas antes da caixinha de longa-vida tinha saquinho de leite. E recolhia-se esse saquinho para fazer colcha para as pessoas que tinham uma doença chamada fogo selvagem, que era uma doença tranquila, nem causava muito sofrimento, ela só dava a impressão para a pessoa que ela estava sendo queimada viva. Mas isso não tem nenhuma coisa maior, né? É simples. Essa história, ela começa assim: um hospital de Minas Gerais, que acumulou muitos desses casos. A enfermeira recebe a notícia do diretor do hospital, assim: temos que dar alta para o pessoal do fogo selvagem. Ela falou assim: mas alta como? Está todo mundo sofrendo, o pessoal está gemendo 24 horas por dia. Aqui é que eles têm ainda alguma amenização. Não dá lucro, porque o INPS, é outra coisa que o pessoal também não conhece, mas o SUS daquele tempo não remunerava o suficiente, está dando prejuízo para o hospital, precisa mandar para a rua. Daí ela falou: não pode. Ele tem, mas não pode. Tem. Quem que vocês acham que venceu? Claro, o dono do hospital. E ela discutiu tanto que acabou indo para a rua, junto com o pessoal do fogo selvagem. E daí aquela leva de gente na rua, imagino eu, com a dona Cida na frente, e aquele monte de gente avermelhada, com um lençol em cima do corpo, andando atrás dela. Devia parecer um bando de fantasma, assim, imagino eu, né? E chegava no portão das pessoas, onde eles punham a mão, as pessoas depois vinham passando o paninho. Ela pediu assistência, ninguém deu. Ela só teve uma solução ao final do dia. Qual foi? Levou para casa. Marido e os filhos? Não. Ou eles ou nós? E ela falou? Eles. O marido e os filhos acabaram saindo. E ela começou a fazer uma campanha de arrecadação de dinheiro para fazer um hospital do fogo selvagem. Foi até Chico Xavier, foram para as rádios de São Paulo, fizeram uma grande campanha, conseguiram muito dinheiro, compraram o terreno, era golpe. Todo o dinheiro que ela arrecadou foi roubado por golpistas, que ela comprou um terreno, não tinha nada na mão, tinha um papel inútil.
Aí ela falou pro Chico que ia desistir, ele falou assim, se você é ladrão, eu sou ladrão junto, vamos roubar mais. E foram e arrecadaram mais dinheiro, conseguiram fazer o hospital, trataram de muita gente. E Chico Xavier acabou elucidando uma parte da questão da Dona Cida. Dona Cida, em outras vidas, foi chefe da Inquisição de um país da Europa. Inquisição? O que é Inquisição? Inquisição é um movimento de caça aos hereges. Fala em português. Então é o seguinte: tinham pessoas que a igreja considerava descumpridores ou ofensores da lei de Deus. Tinha, para isso ela nomeava uma espécie de polícia de defesa da lei de Deus, que eram os chefes da Inquisição. Dona Cida, a chefe daquele país. E a coisa acabou degenerando, como quase tudo na humanidade, e eles começaram a pesquisar quem tinha mais dinheiro para ser herege. Por quê? Porque ele chegava lá e falava assim, vou te acusar de heresia. Aí o outro, não, pelo amor de Deus, então me dá uma grana. Daí ele não dava uma grana, a gente pegava ele e confiscava todos os bens. Para quem? Para quem? Uma parte para a igreja, outra parte para mim mesmo, né? Lógico, quem parte, reparte, não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Como eles tinham bastante arte, eles sabiam bem fazer as coisas. E assim eles foram queimando pessoas sucessivamente, queimando na fogueira da Inquisição, matando muita gente pelo fogo. Maurício. E essas pessoas todas agiam sob as ordens da Dona Cida. Eram centenas de pessoas, milhares de pessoas que agiram direto ou indiretamente no esquema da Dona Cida. Vocês acham que com isso ela acarretou algum ódio contra ela? Ou o pessoal ficou achando que ela era maravilhosa? As pessoas com a Inquisição, a família toda delas era abominada, era perseguida, porque filha de herege, marido de herege, parentes deles eram todos discriminados. As pessoas perdiam a honra, perdiam o nome, perdiam a família, perdiam o patrimônio, perdiam tudo. Peraí. Dona Cida, nome, Dona Cida perdeu? Patrimônio, ela perdeu? Família, ela perdeu? Ela poderia optar pelo caminho apenas da punição, receber nos seus ombros o que ela fez causar nos outros. E isso ela precisaria de quantas vidas, mais ou menos, vocês imaginam? Ia ser ruim, hein? Muitas vidas. E ela resolveu atuar pela solidariedade, por boa vontade, por se dispor aquilo. Ela poderia falar sim para o diretor do hospital? Ela poderia falar sim? Ela tinha liberdade de falar sim para o diretor do hospital e falar assim, bom, cada um nos seus quadrados, né? Eu tentei até falar para ele, mas o senhor tem razão, né? Vamos dispensar esse pessoal todo. Ela podia ter falado sim. Ela falou não. E falando não, ela tomou uma decisão pela solidariedade e percorreu esse caminho que foi muito rápido, que eu falei aqui hoje. O amor cobre a multidão dos pecados. Numa vida só, ela cuidou de 300, 400, não sei quantos doentes do fogo selvagem, que se sentiam como se tivessem sido queimados vivos, que eram os seus subordinados, que eram as pessoas que fizeram parte da Inquisição por elas. E aí você vê um exemplo concreto de Deus operando uma parte da reação, uma parte muito pequena da reação, da ação que ela causou, voltou para ela como reação. Muito pequena. E numa encarnação só ela conseguiu limpar os seus muitos problemas, porque ela optou pela solidariedade, pela ajuda a outras pessoas. Nós conhecemos diversas pessoas que têm seus filhos assassinados, seus filhos com câncer, com drogas, etc., e que usam esse motivo, usam esse sofrimento para ser solidários com outros pais e outras mães na mesma área. E tem gente que faz um quartinho no fundo das casas para colocar o seu filho excepcional e fica lá ele encarcerado, fedido, maltratado, espizinhado. Nós
podemos fazer das nossas dores motivos de emancipação ou motivos de maior enclausuramento ainda. Podemos pagar nossas dívidas de verdade ou aumentar as nossas dívidas. A justiça de Deus é uma justiça de amor. Deus dá sempre a oportunidade da solidariedade. E com isso, nós todos que vimos aqui com as nossas dores, porque aqui não escapa um, você pode achar o mais bonitinho, mais risonho que tem aqui, todo mundo veio aqui com a dor, tá? Não se engane. Mesmo os trabalhadores, mesma coisa, tá? Só que eles descobriram que parte importante do tratamento é ajudar o outro. E nós também podemos descobrir. Vamos lá. Nós podemos descobrir isso e hoje, trazendo as nossas dores, a gente vai ser aliviado agora nessa aula de passe. Eles vão começar a chamar e um por um nós vamos ser aliviados. Mas aliviar é resolver o problema? Aliviar é um AS para quem tem dor. E um AS para quem tem dor às vezes é muito importante. Venha sempre. Mas nós temos o dever de falar da origem dos problemas. Nós temos o dever de falar que se nós soubermos usar a oportunidade que a vida está nos dando através das dificuldades, isso que a gente abomina, que a gente acha que é um horror, olhe isso como lição. Papai do céu está te dando uma oportunidade de emancipação. Use isso pela solidariedade, pelo amor, pela fraternidade. É assim que quem abortou nessa vida pode se dedicar a cuidar de crianças de inúmeras formas. Quem teve a sua mãe falecida sem conseguir se acertar com ela e pedir perdão para uma coisa que ela precisava pedir perdão, tem abrigo de idosos, onde você pode ir e pode ouvir pessoas, ajudar pessoas que estão muito solitárias lá. E cada vez que você ajudar uma pessoa, você fala assim: essa é a intenção de você, Henriquinho. Essa é a intenção de você, minha mãe. E aí você vai mandando mensagem de amor para lá. E o pincel para pintar a parede, pinta primeiro quem? A si mesmo. Você manda amor para lá e o amor reverbera para cá. E assim a justiça de Deus usa uma mesma situação para fazer bem a todo mundo. É o convite que a vida está fazendo para a gente há mais de 2000 anos. E que hoje refaz para todos nós. Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouça. Obrigado, gente.